Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso em nossas vidas. Hoje, dia 24 de junho de 2025, a gente vai parar e meditar aqui na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 20, e a gente vai trazer nossa abordagem sobre o versículo 9. E nesse versículo nós temos que salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. A gente tem aqui uma coisa interessante. Ao lermos esse salmo, nós poderíamos pensar num primeiro momento uma possibilidade de alguém estar intercedendo por alguém, né? E por quê? Porque os salmos ele está sempre se referindo, parece-nos que alguém fala para que aconteça algo em favor de alguém. Então, inicialmente nós temos uma caracterização, uma característica, uma possibilidade de esse salmo ele funcionar como algo intercessório. Por que a gente diz isso? Que logo no versículo 1 ele diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Mas também temos a possibilidade de alguém estar de fato orando, né? Orando como se estivéssemos clamando para que as orações de alguém, o sofrimento de alguém, o clamor de alguém fosse observado pelo Senhor, pela sua angústia. E o interessante de tudo isso, logo claramente, é que de fato, né, se tem um momento em que nós nos dirigimos a Deus, nós buscamos contato, buscamos, vamos dizer assim, suporte do Senhor, é um momento de angústia. E aqui o salmista atrás diz assim, ele diz assim, olha, então nesse dia que o Senhor possa te ouvir. E aí, e o ouvir não fica por isso mesmo, porque ele vai e diz assim, então, se ele te ouve, ele deve então te enviar socorro. Porque quando estamos angustiados, estamos clamando, nós queremos socorro. O salmista então aqui fala como socorro. Mas o salmista também fala, diz assim, ó, mas conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Ele fala sobre oferta que a pessoa... Ele está falando da relação de alguém, muito provavelmente, de um angustiado, mas de alguém que tem uma relação e que tem um relacionamento, vamos dizer assim, fiel para o Senhor. Porque o salmista ele fala assim, ó, ele fala que o Senhor se lembra das ofertas que foi oferecida, que o Senhor fale conforme o coração, o teu desígnio, ou seja, a sua forma de viver. E aí, ele diz o seguinte, porque essa pessoa, ela tem um relacionamento completo. Ele diz assim, e aí nós nos alegraremos pela tua salvação em nome de Deus. Nós, vamos dizer assim, estaremos felizes, estaremos satisfeitos, estaremos, vamos dizer assim, alegres. E o mais importante, ele diz assim, porque tudo isso é interessante, é um salmo de confiança, um salmo direcionado para que alguém que busca realmente o Senhor. E ele vai fazer uma inferência interessante, né? Porque ele diz assim, muito claramente, o Senhor, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Salva o seu ungido. Então, há uma clareza que muito provavelmente, então, além da gente associar isso a alguém que tem relacionamento com o Senhor, que tem, vamos dizer assim, uma confirmação de vida, uma confirmação de testemunho, temos aqui, aplicado aos tempos de Davi, que aqui muito provavelmente era tempo de batalha, ou seja, que o Senhor socorreu, por exemplo, Davi nos campos de batalha, nas lutas, no momento em que a morte muito provavelmente se fez muito próxima dele. Porque ele diz que o Senhor o ouve com sua mão forte, com sua mão de força, com sua destra, né? E ele resume, no final de tudo, quando ele diz assim, olha, que nós não devemos nos confiar nas nossas posses, no nosso poder, na nossa força, na nossa capacidade de guerra. Nós temos visto, por exemplo, a questão da guerra de Israel contra o Irã. Muito se fala do poderio hoje bélico de Israel. Muito se fala vamos dizer assim, da capacidade, do apoio tecnológico, do apoio também bélico dos aliados de Israel, como é o caso dos Estados Unidos, em relação aos demais. Mas observe que hoje pouco tem se dado ênfase que Israel é um povo do Senhor, uma nação do Senhor, mesmo que eles estejam distantes, mesmo que eles estejam sendo tratados ali devido às suas rebeldias, devido às suas, vamos dizer assim, negativas, na falta de reconhecimento do Messias, mesmo nessa rebeldia, mas ele ainda é um povo. Então, mas hoje a gente vê que se concentra-se muito no poder bélico e não na mão poderosa do Senhor. E aqui esse salmo traz essa lembrança, que a mão do Senhor é a mão poderosa. E aí o socorro vem do Senhor, enquanto muitos caem, e aí mais uma vez sobre o contexto ali de Davi, muitos caem, ele diz assim, mas nós levantamos e estamos de pé. Ou seja, aquele que confia no Senhor, aquele que se estabelece o seu pedido de socorro, o seu relacionamento em Deus, é alguém que terá uma resposta positiva. E no final, tanto ele quanto nós diz assim, salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei. Quando nós chamarmos a Ti, dirigirmos a Ti ou suplicarmos por Tua presença ou por Tua ação em nossa vida, tá bom? E aí, desse jeito, né? Então que o Senhor possa estar conosco, nossas famílias, e o Senhor possa nos socorrer. Que o Senhor nos cuide. É isso, irmão.